Boa noite, pessoal. Bom, vamos iniciar aqui, então, essa unidade que fala dos componentes elementares utilizados em circuitos elétricos. Vocês vão ver na unidade 4, quando a gente começar a analisar os circuitos elétricos, que tudo gira em torno de poucos componentes. Agora, as aplicações são infinitas. Principalmente nessa proposta de eletricidade instrumental, uma proposta de introdução à eletricidade, uma questão mais básica. O objetivo aqui não é assustar ninguém, a gente quer focar mesmo na aplicação dos cursos. Então, essa disciplina vem como um aporte, né? Prático e teórico, né? Um pouco mais teórico, porque a gente está aqui no ensino à distância, mas tentando sempre linkar com a parte prática. Então, dito isso, né, a gente vai trabalhar com 4 componentes, que são os resistores, os capacitores, os indutores e os geradores. Focando um pouco mais nos resistores e capacitores, porque são componentes, principalmente os resistores, mais simples de entender e que a gente pode brincar bastante nas análises de circuitos elétricos que virão a seguir na unidade 4. Bom, mas o que seria um resistor, né? Um resistor é um componente de um circuito que tem a propriedade de oferecer a oposição à passagem de corrente elétrica. E esta propriedade é denominada de resistência elétrica. A principal aplicação dos resistores é limitar a corrente elétrica em um circuito. Bom, a gente vai ver que os resistores podem ser usados em inúmeras, dezenas de aplicações. Mas entendo que a propriedade do resistor é limitar a passagem de corrente elétrica em um circuito, evitando assim o curto-circuito, que é quando eu tenho elementos do meu circuito ligados entre si sem resistência alguma. Então a corrente tende ao infinito e a gente pode ter aí um curto-circuito, ocasionando, por exemplo, um incêndio, né? Ou queimar um componente. Então, como é que funciona esse resistor? Na prática, a gente tem uma coisa chamada efeito Joule, que ele é o efeito que se dá na hora que os elétrons estão passando em um condutor, que eles tendem ao quê? Nesse atrito dos elétrons, naquela loucura que eu expliquei na live passada, de aumentar a temperatura. Então, é o fenômeno, né, o efeito Joule, é o efeito que transforma a corrente elétrica, né, em energia térmica, né, em calor. E é isso que acontece na prática, né? O resistor está ali para limitar a corrente elétrica e aquilo que é dissipado em forma de calor. Bom, existem diversos tipos de resistores. Existem resistores feitos de carvão, de filme metálico, de fio metálico, de silício. Alguns resistores têm uma aplicação, outros já seguem outro caminho. Por exemplo, vamos falar aqui, os resistores eles podem ser utilizados aonde? Um chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico de vocês é uma resistência, mas pode ser utilizado também em um circuito elétrico. Nós temos resistores fixos e nós temos resistores variáveis, como, por exemplo, o potenciômetro, que alguns de vocês já podem ter tido contato. E um potenciômetro pode servir para quê? Para, por exemplo, regular o volume de um rádio. O rádio, hoje em dia, a maioria deles, se é que existe ainda, né, as coisas caminharam para o lado digital. Mas quando a gente tinha componentes analógicos, a maioria dos botões, né, e manches que a gente utilizava potenciômetros. Então, eis algumas aplicações dos resistores, e a gente vai tentar entender no momento agora como identificar um resistor. Então, nós temos, por exemplo, esse resistor de filme metálico e de carvão, que são os resistores mais utilizados na eletrônica. E quando vocês têm acesso a ele, vocês podem medir o resistor de duas formas básicas. A primeira delas é com um multímetro, que a gente vai ver mais para frente como funciona. E a segunda, caso vocês não tenham com vocês esse instrumento de medição, é através de tabela de cores dos resistores. Então, vamos tentar entender aqui, nesse tipo de resistor, que a gente consegue ver essas faixas, né, que tem a sua resistência discriminada por faixas, como é que a gente vai aprender a ler essas faixas e chegar a um valor de resistência.
Primeiro, eu preciso que vocês entendam que nesse tipo de resistor, nós temos resistores de 4 e 5 faixas. Nós também temos resistores mais exóticos, de 3 faixas e de 6 faixas. Mas vamos lidar com os principais. O resistor mais comum que vocês vão se deparar é o resistor de 4 faixas. São 3 faixas que servem para determinar a resistência e uma faixa que serve para determinar a tolerância. De maneira geral, esses resistores eles têm um fundo meio bege. Vocês vão encontrar ele também tendendo para um marrom mais escuro, mas em geral é bege, o fundo bege. Mas nós temos também os resistores de precisão. Esses têm uma faixa a mais, são 5 faixas, 4 para determinar o valor da resistência, inclusive com casas fracionárias, né, com ponto flutuante, aí, seria, por exemplo, um exemplo, 2,7 ohms. E eles têm a quinta faixa, que é para determinar a tolerância. E nesses resistores de precisão, como o próprio nome já sugere, eles têm uma tolerância de maior precisão. Ou seja, o valor nominal e o valor real, eles vão diferir muito pouco. Vocês vão entender isso agora olhando para essa tabela. Vamos focar, para facilitar a vida de vocês, no resistor comum, aquele que tem apenas 4 faixas. E vamos focar nessas 3 primeiras faixas dele. A primeira pergunta que todo mundo faz: professor, como é que eu identifico qual é a primeira faixa? Porque nessa imagem aí, vocês vão ver que tem 3 faixas muito próximas e uma faixa, que seria da tolerância, um pouco mais distante. Mas na prática o negócio nem sempre é assim. Na maioria das vezes, essas faixas estão meio que equidistantes. Então, como é que é a manha aí? Vocês vão se deparar com 3 situações de resistores que não são de precisão. O primeiro não tem a faixa de tolerância, mas aí seria o caso de resistores de 3 faixas. Quando isso acontece, a tolerância é de 20%. Mas nos casos que a gente vai mostrar, sempre vai haver 4 faixas, então sempre vai haver a faixa de tolerância. Nesse caso, ela pode ser dourada, que é a mais comum, que equivale a 5% de tolerância. Ou ela pode ser prateada, que equivale a 10% de tolerância. Aí qual é a manha? As outras 3 faixas, elas não têm a cor dourada ou a cor prateada. Pelo menos é muito incomum no caso dos resistores que não são de precisão. Então, quando vocês virem o dourado e o prateado, vocês sabem que aquele lado é o lado da tolerância. Então, vocês vão para o lado oposto e começam a fazer a leitura do resistor da esquerda para a direita. Então, vamos olhar, por exemplo, para esse resistor que a gente tem aí em cima, que a gente já sacou que o lado prateado é o da tolerância. Então, a gente vai olhar para o outro lado, começando da esquerda para a direita. A gente tem verde, azul e amarelo. O que essas cores significam? Pessoal, as 2 primeiras faixas vão determinar qual é o número. E a terceira faixa vai determinar a sua ordem de grandeza. Como assim? Vejam que a gente tem uma tabela que vai de 0 a 9 e cada número tem uma cor que o representa. O preto representa o 0, o marrom representa o 1, o vermelho representa o 2, o laranja o 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e branco 9. Nesse momento, eu abri um parênteses para que eu vou falar uma coisa que não é brincadeira, na verdade é uma coisa séria, que é a questão que existe um percentual grande da população que tem algum grau de daltonismo. Então, para as pessoas que têm daltonismo, às vezes não é simples identificar essas 10 cores, do preto ao branco aí. Então, caso algum de vocês tenha dificuldade em resolver questões por causa das cores, nos avisem, tá? Que a gente dá um jeito de fazer uma correção diferenciada ou mesmo dar o ponto da questão, né?
Fiz só esse parênteses porque acontece e no mundo real, quem não tem facilidade em usar as cores vai no multímetro mesmo. Mas agora, aqui à distância, nos exercícios, né, a gente não tem um multímetro para nos auxiliar. Então, dito isso, vamos olhar aqui a cor que ele botou na primeira faixa. Ele colocou a cor verde. E a gente vê que a cor verde equivale ao número 5. Ok, vamos guardar esse número. Partindo para a próxima faixa, nós temos o azul. E a gente vai ver que o azul equivale ao número 6. O que a gente vai fazer com esses números? A gente vai somar? A gente vai subtrair? Não. A gente vai concatenar. Também conhecido como ajuntar. A gente vai ajuntar os números. A gente vai pegar o 5 e o 6, concatená-los, e vai virar um número 56. Pronto. Esse é um número. Agora vamos ver qual é a ordem de grandeza. Vamos pegar a terceira faixa. Olhem para essa tabela e vocês vão ver que ela tem primeira, segunda e terceira faixa. Mas isso, para formar um número, só é uma verdade em resistores de 5 faixas. Nos resistores mais comuns, de 4 faixas, as duas primeiras vão determinar um número e a gente vai agora ler o multiplicador. Então, acompanhem a linha e vejam que o amarelo aqui, ele vai chegar até a coluna do multiplicador. Essa coluna, ela segue a mesma lógica das anteriores. Ela vai do 0 ao 9. Só que esse 0 ao 9 é um expoente. Então, por exemplo, a primeira linha dessa coluna, ela é o 10 elevado a 0, que é 1. Então, eu vou multiplicar esse resultado, que por um acaso é 56, por 1. Se tiver na segunda linha, vai ser um 1, ou seja, 10 elevado a 1, que é 10. Aí, para facilitar a vida de vocês, a tabela já fez o número absoluto. Então, nós temos vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, que está representado aí como 1K, vezes 10.000, vezes 100.000, vezes 1 milhão, vezes 10 milhões, tá bom? Já colocando, claro, com os múltiplos e submúltiplos da unidade. Ó, a gente vê, por exemplo, nós temos aqui a Juliana que falou que ela tem dificuldade de diferenciar verde, marrom, laranja, cinza. Acontece, né? Tem gente que tem dificuldade mesmo, eu já me deparei com vários alunos, e eu sempre brinco, quando vou fazer uma atividade em laboratório, que é não juntar um grupo só com daltônicos, porque aí todo mundo vai ter que ficar refém do multímetro. É bom que tenha alguém que tenha aquele tino para as cores. Mas é uma brincadeira só, a gente sabe que tem gente que tem dificuldade mesmo e sem problema algum, tá? A gente tenta facilitar nos laboratórios usando lupa, mas às vezes não é possível, sem estresse. A gente recorre ao instrumento de medição. Bom, então, voltando para essa questão em si, a gente tem aí o verde e o azul que gerou 56, e a gente vai multiplicar pelo amarelo, que é o 10 elevado à quarta, também conhecido como 10.000. Quando a gente multiplica o 56 por 10.000, a gente vai ter 560.000 ohms. Ou 560 k ohms. Aí a pergunta aqui do André Luiz. Então, tanto de 4 como de 5 faixas, o último sempre será o multiplicador? Sim. Quando o último que não seja da tolerância, tá, gente? Então, a gente vai descartar o da tolerância. Então, o último, antes da tolerância, vai ser sempre o multiplicador. Boa pergunta. Beleza, então a gente chegou aqui à conclusão, né, que o número, né, o valor de resistência desse resistor são 560 kΩ. E aí agora a gente vai tratar a tolerância. É uma faixa prateada, a gente vai lá na faixa da tolerância, é a última nessa tabela, e vocês vão ver que a tolerância para o prateado é de 10%, mais ou menos 10%. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o valor nominal desse resistor é 560 kΩ. Mas o valor real dele pode variar 56 kΩ para cima ou para baixo. Então, na prática, ele vai ficar entre
504 quiloohms e 616, se não me engano, se eu fiz a conta rápida aqui, 616 quiloohms. Então, ele tem essa variação de 10% para mais ou para menos, tá? Então, é muito comum em práticas de laboratório que vocês façam essa análise teórica do valor do resistor, digam em que range ele vai se situar da tolerância, né? E depois façam a medição nele com multímetro e comprovem se, de fato, esse resistor está funcionando, está com alguma avaria, se ele está, em geral, 99% está tudo funcionando, o resistor é bem robusto. E vocês vão verificar se o valor dele real, ele está nesse range que vocês analisaram antes de forma teórica, certo? Tem algumas questões assim nos questionários da unidade 3, fiquem atentos a essa tabela, é bem tranquilo, espero que todos consigam fazer sem maiores problemas. Bom, vamos a um exemplo. Vocês já podem se testar aí se vocês conseguem identificar as cores, certo? Levando em consideração a tabela de cores para resistores, analise os componentes abaixo. E eu coloquei 6 resistores para a gente brincar. Essa tolerância, tipo a margem de erro, é perfeitamente, é isso. É a margem de erro, né, entre o valor nominal e o valor real, tá? Então, a tolerância, para quem prefere interpretar assim, seria exatamente como a margem de erro do valor real do componente. Bom, voltando aqui para a questão, vamos até ela um pouco. Nós temos 6 resistores, né, que vão do A ao F, e vamos tentar, só com a tabela de cores, identificar a resistência de cada um. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as faixas. Reparem que ficou fácil aqui, porque todos eles já fica muito claro quem é a tolerância, né? Ela está na parte de baixo, porque são faixas que estão douradas ou prateadas. Então, a gente vai fazer sempre a medição de cima para baixo, certo? Ok. No resistor A, a gente primeiro aqui vai separar as faixas. A gente vai ver que a gente tem a primeira faixa e a segunda, que vão determinar um número, e a gente tem a terceira faixa, que vai ser o multiplicador. Então, nesse primeiro resistor, a gente tem uma faixa marrom e uma faixa preta, que vão determinar um número. Ora, marrom quer dizer 1, preto quer dizer 0. Se a gente voltar aqui, ó, na tabelinha, a gente consegue identificar isso. Marrom quer dizer 1, preto quer dizer 0. Então, concatenando o 1 com 0, a gente vai ter o 10. E vai multiplicar isso pelo 10 elevado a 1, que é 10. Então, vai ser 10 vezes 10, 100. Então, a gente pode supor que esse primeiro resistor, ele é um resistor de 100 ohms, com a faixa de tolerância de 5% para mais ou para menos. Ou seja, iria de 95 até 105 ohms. O resistor B, a gente tem uma faixa marrom e uma verde, que vão determinar um número. Marrom é 1, a gente já viu agora. E o verde, para quem não decorou ainda, vai ser o 5. Então, a gente vai ter 1 concatenado com 5, 15, vezes 10, por que 10? A gente já sabe que o marrom, que está na terceira faixa, é para multiplicar por 10. Então, a gente tem 150 ohms, também com a tolerância de 5%. Já no terceiro, a gente começa a ter uma ordem de grandeza um pouco diferente. A gente vai se deparar com o vermelho e com o roxo, ou violeta, ou lilás, né? De acordo com a ordem ideológica de cada um com relação às cores. Eu acho que isso é violeta. Para mim, o roxo é um pouco mais escuro. E o lilás é um pouco mais claro. Mas, para quem não se atém a detalhes, tanto faz. Bom, nós sabemos que o violeta é o 7. E sabemos que o 2 é o vermelho. Então, a gente volta aqui, a gente já sabe que a gente tem aí um 27.
Mas 27 vezes o quê? Vezes 10 elevado a 2, também conhecido como 100. Então, a gente tem 27 vezes 100, que seria o quê? 2.700. Convertendo aí para a questão dos múltiplos e submúltiplos, seria 2,7 quiloohms. Ó, sempre tem alguém que curte mais as cores. Aqui nós temos aqui uma presença ilustre, professor Emanuel Gomes, que diz que acha que é lilás. Pode até ser lilás, mas roxo não é. Eu acho roxo mais escuro. Mas vamos que interessa. Vamos seguir. Nós temos agora um outro resistor, que é laranja, vermelho. Laranja, gente, é o 3. Então, laranja com laranja, a gente concatena e vai ter o 33. 33 vezes 100 seria 3.300, também conhecido como 3,3 quiloohm. No resistor E, a gente vai ter o verde, que a gente já sabe que é 5, e vai aparecer agora o cinza. Não confundir o cinza com o prateado. O prateado um pouquinho mais claro, né? Então, nós temos aí o verde e o cinza. Voltando para a tabela mais uma vez, a gente vai ver que o cinza nada mais é do que 8. Então, a gente sabe que esse número ele é 58. O 5 concatenado com o 8. Só que a ordem de grandeza agora já é outra. Ela é 10 elevado a 3, também conhecido como 1000. Então, nós temos aí 58.000 ohms ou 58 k-ohms. E, por fim, nós temos um que é amarelo, vermelho e amarelo. Gente, o que é o amarelo? Vamos aqui voltar para a tabela para quem não aprendeu ainda. O amarelo vai ser o nosso velho conhecido 4. Então, a gente vai lá e vai ver que a gente tem um caso clássico de 42. Que beleza, né? 4 concatenado com 2, que é o vermelho. 42 vezes 10 elevado à quarta, também conhecido por aí como 10.000. Então, nós temos 420.000 ohms ou 420 quiloohms. Vamos verificar se eu acertei ou errei. Lembrando que tanto E quanto F tem uma tolerância aí de 10%, porque é prateado, não dourado, tá? Então, nós temos aqui os valores. E para aqueles que não gostaram de fazer isso e falaram, rapaz, isso aí devia ter um site que já dava esse valor só botando as cores. Sim, existe. A calculadora de tabela de cores, de resistores. Coloquei essa figura de calculadora para quando vocês receberem um material ou tiverem acesso a ele na página, basta clicar aí que ele vai acessar um site que já calcula para vocês. Eu aconselho que vocês façam isso? De forma alguma. Mas é importante dizer que existe. O ideal é que vocês treinem até tal ponto que vocês vão olhar um resistor de longe, de relance, para falar, olha ali, passou por mim agora um de 270 ohms. Vocês vão olhar o bicho de longe, caindo. Quando vocês querem pegar aquele molde de resistor na mão, que cai um, você já sabe qual caiu, já bota no lugar. E acreditem, vocês vão se deparar muito com isso, de ter uma caixinha com resistores de todas as grandezas, e muitas vezes, a gente trabalhando com esses resistores, a gente vai misturar a caixinha. E vocês vão chegar a um ponto que, olhando para ele, você já sabe qual é e bota no seu local devido. Tenho certeza que isso é possível. Beleza. Então, vamos seguir um pouco mais. E a gente vai agora falar de outro componente, que é o capacitor, que é um componente do circuito elétrico que tem por finalidade o armazenamento de energia elétrica num campo elétrico. Existem diversos tipos de capacitores, cada um indicado para determinadas aplicações. Certo? Na prática, eles são constituídos de duas placas condutoras, que a gente chama de armaduras, e entre elas existe um material isolante chamado dielétrico. Dependendo do capacitor, esse dielétrico é de um material diferente. Aqui nós temos um exemplo de capacitor eletrolítico, e aí algumas coisas que a gente pode falar sobre os capacitores. Primeiro,
O capacitor, né, a grandeza dele é a capacitância, como a gente já viu na live passada. A sua unidade é o Faraday. Mas é muito difícil você encontrar um capacitor com esse tamanho, esse grau de grandeza. Geralmente eles estão na faixa do submúltiplo, certo? De nanofarads, picofarads. Então, assim, a unidade Faraday é muito grande para uma capacitância, tá? Então, vocês não se assustem, vocês sempre vão encontrar eles numa ordem de grandeza menor. A maioria dos capacitores não tem polaridade, todavia, entretanto, existem capacitores com polaridade, é o caso do capacitor eletrolítico. Ele tem como grande vantagem conseguir uma capacitância relativamente grande para o seu volume. Então, quando vocês usarem capacitores, por exemplo, cerâmicos, vocês vão usar eles para capacitâncias menores. Quando a coisa começa a apertar, vocês vão ter que recorrer para o eletrolítico e vão lembrar nessa hora do que o professor disse. Eles têm polaridade. Se vocês botarem eles no circuito com a polaridade invertida, vai acontecer uma coisa linda, que o professor Alisson já fez muitas vezes para os seus alunos, que é explodir capacitor. Não recomendo, mas o visual é bem interessante. Eles explodem, vazam, mas quando explode, às vezes, vai parar até no teto, a tampinha dele. Por isso, quando vocês virem um resistor eletrolítico, vocês vão reparar que a parte superior dele ela tem uma espécie de cruz, é como se fosse um pré-corte. Aquilo é justamente para uma proteção, caso ele venha a explodir, que o material acaba subindo, né? Ele explode para cima, né? Não para os lados. Beleza, né? E aí a gente falou que os resistores servem para limitar a quantidade de corrente no circuito, os capacitores servem para N finalidades. Né? Na prática, eles armazenam tensão, né? Em forma de campo elétrico. Eles não são como uma bateria que consegue armazenar por muito tempo e nem consegue armazenar tanto, mas eles têm uma vantagem que eles carregam quase que instantaneamente. E são utilizados em N aplicações, como isso, filtros, são muito utilizados em filtros, são utilizados, por exemplo, no flash das câmeras. Então, assim, se tem ele tem essa capacidade de armazenar a energia de forma quase instantânea, mas também são descarregados quase que instantaneamente. E vocês vão poder vê-los em aplicação conforme vocês forem exercendo aí a profissão de vocês e também nas disciplinas práticas do curso. E o professor Alisson aqui, relembrando que sempre é feita essas práticas com bastante cuidado. Obviamente, só nós, professores, que manuseamos os capacitores, que a gente vai simular uma explosão, justamente para o aluno não fazer e para entender que quando ele ligar na polaridade invertida, corre o risco, provavelmente isso vai acontecer. Então, todo cuidado é pouco, ok? Bom, a gente tem como medir a capacitância elétrica de um capacitor. Existe uma fórmula para isso, né? Basicamente, a fórmula diz que a capacitância, sempre tenho dificuldade de falar a palavra permissividade elétrica, vezes a área dividido pela distância entre as placas. Essa permissividade, acertei, elétrica, é dada, né, pela natureza do dielétrico que está entre as placas do capacitor. Vamos aqui ver um exemplo. A gente tem um capacitor, não é dito qual tipo, é relevante na questão, mas a gente sabe que ele é constituído por duas placas quadradas com área de 10 milímetros quadrados. Sabe que a distância entre elas é de 5 centímetros. E que a permissividade do meio é igual a 100 microfarads por metro. E ele pede a capacitância. É importante que vocês tenham em mente que tanto a área quanto a distância vai ser medida em metros. Então, se elas não tiverem em metros, a gente vai ter que converter. Vamos lembrar dessa fórmula que a gente já viu, né? E vamos tentar resolver a questão. Então, como seria a resolução? No primeiro momento, eu vou pegar todos os dados que eu tenho da questão. Eu tenho a permissividade no meio, que ele diz que são 100 microfarads por metro. Eu quero transformá-la em Faraday por metro. Então, eu vou tirar o micro e vou inserir o
10 a menos 6, que é o que ele equivale na prática. Eu tenho a área que está em milímetro quadrado, eu vou levar ela para metro quadrado, de milímetro para metro são 10 elevado a 3, como a gente está falando ao quadrado, vai ser 10 elevado a 6, então 10 elevado a menos 6 também ao lado aí do 10 da minha área. Nós temos a distância, que está em centímetro, mas na verdade eu quero que ela vá para metro. E a gente sabe que 1 centímetro, 100 centímetros são 1 metro, né? Então a gente coloca aí 10 elevado a menos 2. Colocamos tudo na unidade que a gente gostaria? Sim. Agora vamos jogar na fórmula. A gente joga na fórmula, capacitância é igual à permissividade do meio, que multiplica a área sobre a distância. A gente joga todos esses números aí fazendo essa conta muito louca. Nós temos o professor Emanuel assistindo a live, como professor de matemática, ele deve estar falando, já fiz de cabeça. Mas nós, mortais, não fazemos, né? Então, a gente vai fazer a multiplicação. A gente vê que em cima a gente tem duas bases, né? Se multiplicando, esses expoentes vão se somar, vai ficar menos 12, vai ficar 10 elevado a menos 12. Embaixo, a gente tem um 10 elevado a menos 2, a gente vai cortar isso daí. Então, esse menos 12 com mais 2 vai dar menos 10. Mas a gente não quer menos 10, a gente quer um valor que a gente possa converter num múltiplo ou submúltiplo. E eu estou muito interessado no nano, que é o 10 elevado a menos 9. Como os números multiplicados deram 1.000, vocês vão reparar que 100 vezes 10 em cima ia dar 1.000. Ao invés de deixar 1.000, eu vou deixar 100 vezes 10. E esse 10, que é 10 elevado a 1, eu vou multiplicar com 10 elevado a menos 10 e vou ter aí o 10 elevado a menos 9. Apareceu o que eu queria. E me sobra apenas 100 dividido por 5, que também é conhecido por aí como 20. 20 vezes 10 a menos 9 Faraday, ou 20 nanofaraday. Beleza? Que é mais ou menos o que vocês vão se deparar por aí. Sempre com esses submúltiplos ao lado. É normal. Nós temos os indutores, que hoje eu vou falar de maneira mais rápida, mas que basicamente é um componente do circuito elétrico que tem a finalidade de armazenar energia não em campo elétrico, mas num campo magnético. Também existem diversos tipos de indutores. E basicamente eles são feitos de uma espira de fios. Lembre-se sempre que esses fios estão esmaltados. Isso quer dizer que há uma condução de corrente por dentro deles, mas por fora eles são isolantes, de tal forma que não há um curto-circuito entre eles. Se vocês pegarem um fio que não tiver um esmalte ao redor dele, um fio puro, descascado, começar a enrolar e falar, maravilha, eu vou fazer o indutor, não vai não. Porque a corrente ela vai aí estar em curto, né? Porque os fios estão todos em contato. No final vai virar um condutor só. Então, o que a gente faz na prática? A gente pega esses fios esmaltados ou com outro tipo de isolante entre eles, né? A gente vai enrolar eles e formar uma bobina. E o núcleo dessa bobina pode ser de ferro, ferrite, ar, e são feitas de diversas formas, geralmente em forma de toroide, vocês vão ver muito por aí. E ela tem como objetivo, né, através da lei de Lenz, gerar um campo magnético, quando a gente tiver uma variação de corrente nesse indutor. E por isso mesmo, os indutores eles possuem baixa impedância em corrente contínua, que é mais que a gente vai trabalhar por aqui, e uma alta impedância em corrente alternada. Entendam como impedância a mesma coisa que resistência. É porque, na verdade, a impedância ela vai ser a soma das resistências resistivas e reativas. Mas a gente não vai entrar muito nessa questão para não bagunçar a cabeça de vocês. Pensem só que a impedância é uma espécie de resistência em circuitos mais usualmente utilizados, circuito de corrente alternada. Por quê? Porque quando a gente tem um indutor na corrente alternada, como a corrente está alternando os valores, a gente tem uma variação de corrente a todo momento passando por essas espiras. Isso gera um campo magnético que acaba se opondo ao fluxo dessa corrente. Na prática, gera uma resistência também, né, à passagem da corrente. Então, ele vai funcionar como uma espécie de resistor de corrente alternada. Mas de uma maneira
muito grosseira, certo? Então a gente não vai se ater muito a ele, mas eles são utilizados em diversas coisas, como por exemplo em sons, para a gente, através da associação de capacitores e indutores, a gente consegue sons mais graves, sons mais agudos. A gente usa também em filtros. Enfim, são componentes que podem ser utilizados, assim como os capacitores e resistores, em diversas finalidades, tá? Tá, a gente já falou aqui da indutância, a gente sabe também que, claro, né, para um indutor, né, que tem diversos formatos, o número de espiras é essencial para determinar a indutância, assim como a constituição do núcleo da sua bobina, né? Então, a gente tem alguns fatores que influenciam no cálculo de indutância, como, por exemplo, a dimensão, o formato da bobina, o número de espiras e o material que constitui o núcleo dessa bobina. E a gente pode chegar a essa fórmula. É importante vocês aprenderem essa fórmula agora? Bom, não, mas é importante que vocês entendam que a indutância ela leva em consideração esses elementos que eu disse, como o número de espiras, a área das espiras, comprimento da bobina, a permeabilidade magnética e também que a sua unidade é dada em Henry, certo? Que é o H. E aí a gente entra nos geradores, né? A gente, para a gente tenha, né, tensão, né, corrente elétrica, energia elétrica em nossas casas, a gente precisa que alguém gere esta brincadeira. E nós temos diversas possibilidades de gerar energia elétrica. Então, os geradores elétricos são dispositivos que convertem outras formas de energia em energia elétrica. No processo de conversão, um dos terminais do gerador passa a ter o polo positivo e outro o polo negativo. No final das contas, eles mantêm a diferença potencial entre eles, e essa diferença potencial vai ser dada como a tensão elétrica, que vai ser utilizada em algum circuito elétrico. Eu coloquei 3 tipos distintos de geradores para vocês refletirem. O primeiro deles são as pilhas, que funcionam de maneira química e geram uma tensão, usualmente 1,5 volts por pilha, com um polo positivo e polo negativo. Nesse caso, é importante dizer que a gente está falando de tensão contínua. Também por tensão contínua, a gente tem a geração das nossas células fotovoltaicas, que são utilizadas, por exemplo, na energia solar. Muito comum hoje em algumas casas, que já convertem essa energia que vem do sol. Aí tem toda uma questão que o professor Alex pode explicar melhor, vai pular fóton aqui e acolá. No final das contas, a gente vai ter pequenas células que têm uma tensão e uma corrente que elas podem gerar. A gente vai organizar elas em série, em paralelo, até que a gente tenha uma tensão que a gente gostaria e uma capacidade de gerar corrente máxima que a gente gostaria também. Então, quando a gente tem uma placa solar, na verdade, ela é um conjunto de pequenas células solares que tem um valor de tensão, um valor de corrente, e a gente faz uma associação delas para que a gente possa ter a nossa placa solar com as especificações que a gente quer. E nós temos também os alternadores, que vão gerar tensão a partir do movimento rotacional, e aí eles vão fazer uma gambiarra lá dentro. Quem tiver curiosidade, assista o filme que trata da Guerra das Correntes, é um filme que eu e Alisson gostamos bastante, e ele mostra como o Tesla conseguiu entender, fazer uma abstração, entender como ele conseguiria gerar corrente alternada a partir desse movimento. Esses alternadores são utilizados em N aplicações. As mais comuns que a gente pode citar aqui, nós temos a energia eólica, que nós temos geradores eólicos, né, com pás eólicas, que o vento gera um movimento rotacional, o eixo dela está conectado a um alternador. Nós temos também as nossas hidrelétricas, né, que nós temos também um eixo mecânico que gira através da queda d'água, também está conectado a alternadores.
como o próprio nome já diz, vocês já devem ter percebido, eles vão gerar uma tensão alternada, consequentemente, uma corrente alternada, tá? Que é aquela que ela alterna o seu valor a cada determinado ciclo. No nosso caso, nós temos uma frequência de rede de 60 Hz. Isso quer dizer que, uma vez a cada segundo, a nossa energia que a gente usa em casa, né? A nossa corrente, nossa tensão, ela muda de sentido 60 vezes. É isso mesmo que vocês ouviram, 60 vezes por segundo. Beleza. O que vocês têm que entender também é que esse gerador, no mundo ideal, ele não tem perda, mas no mundo real ele tem perda sim. Então a gente tem uma potência que é fornecida a ele de entrada, né? E a gente tem como potência de saída a energia elétrica e também parte dela que é dissipada. Então, através da potência que entra e a potência elétrica que sai, a gente consegue determinar a eficiência desse gerador. Então, toda vez que vocês se depararem com um gerador que não for um gerador ideal, for um gerador real, ele vai ter lá o percentual de eficiência dele, que vai ser dado justamente pela potência que entra e a potência que sai. Então, vocês fiquem atentos caso vocês se deparem com alguma questão que faça menção a isso, tá bom? A fórmula da eficiência, do rendimento de um gerador, vai ser dado justamente por isso. Potência de saída dividido por potência de entrada. Exemplo, vamos imaginar que a gente tem 100 watts de entrada e 95 watts de saída. Então, para achar a eficiência desse gerador, nós teremos 95 dividido por 100, também conhecido como 95% de eficiência, tá bom? É bem simples, bem claro de entender. A ideia aqui é mais para que vocês vejam que no mundo real, os geradores têm essa perda sim, de potência dissipada. Bom, a gente falou de muitos componentes, a gente falou de resistores, a gente falou de capacitores, de indutores, e é importante que vocês tenham em mente que a partir da unidade 4, que a gente vai botar a mão na massa, falando a nível de cálculos, a gente vai começar a analisar circuitos, e a gente vai ver todos esses componentes através de uma simbologia. Então, é bom que vocês comecem a se familiarizar com as simbologias possíveis dos resistores, dos capacitores e dos indutores. As simbologias, elas dependem do tipo do componente, porque a família dos resistores é muito grande. Existem resistores que alternam sua resistência por luminosidade, que é o caso do LDR. Existem resistores que são variáveis, que é o caso do potenciômetro. Existem resistores fixos. E aí, dependendo do resistor, a gente vai ter uma simbologia diferente. A mais usual para um resistor fixo, essa que vocês estão vendo aqui, a parte de baixo à esquerda, mas vocês vão se deparar com outras simbologias parecidas também. Nós temos a simbologia, o mesmo vale para o indutor e o mesmo vale também para o capacitor. Então, vocês vão, claro, a problemática vai dizer o que são as simbologias, mas que vocês tenham em mente que vocês vão se deparar com esses símbolos a partir de agora. É natural, ao pegar o esquema de um equipamento, ao analisar um circuito de uma questão acadêmica, ou mesmo do mundo real, quando vocês estiverem com o esquemático de algum equipamento, que vocês queiram projetar ou queiram analisar alguma corrente que está passando por um componente, algo que pode estar errado, que vocês queiram consertar, ou mesmo trocar um componente que explodiu, que você não sabe mais o que é ele, mas que através da análise de circuito vocês conseguem identificar o que deveria ser e comprar um componente equivalente ou mesmo compatível com aquele circuito de vocês, tá? Aí, por fim, né, a gente tem que falar de medição de componentes, nós temos que falar sobre isso. Nas práticas de laboratório e manutenção de equipamentos que vocês vão se deparar na vida, vocês vão precisar medir as grandezas. E para isso, nós temos um amigo de cada dia, que é o nosso multímetro. Porque as principais grandezas que a gente quer medir, a gente vai medir com ohmímetro, com voltímetro, amperímetro, ou mesmo um watímetro para medir a potência. E também com osciloscópio, que aí já é uma outra questão, que a gente vai analisar a tensão em função do tempo, então a gente vai analisar formatos de onda. Eu não vou me ater a isso agora, para que vocês não se assustem. É muita informação para um momento só. Mas vamos falar do multímetro. Então a gente tem aqui uma figura de um multímetro, como o próprio nome já sugere, ele mede
múltiplas variáveis. Então, a gente tem aí esse equipamento. Existem eles bem baratos, cerca de R$25, até eles na casa de R$1.000, dependendo da sua confiabilidade, da quantidade de funções que ele tem, e também da sua robustez e marca, né? Então, vamos olhar aqui para ele. Eu tenho até um no mundo real aqui que eu vou mostrar para vocês também. Mas vamos primeiro olhar para essa imagem e a gente vai ver que ele tem uma chave seletora no meio. Essa chave seletora vai ser a responsável para você selecionar qual a grandeza que você quer medir. Então, usualmente, a gente vai poder medir corrente, poder medir tensão, capacitância, indutância, resistência e medir também quando o fio não está partido ou não. A gente está medindo o quê? Esperando o professor responder. Quem quiser falar também, fica à vontade, né? Bom, beleza. Enquanto vocês não falam, eu vou aqui explicar como funciona um multímetro. Eu vou aqui ver se vocês conseguem visualizar o multímetro. Eu vou colocar ele na tela. Um momentinho. Opa! Multímetro para vocês, certo? Então, olha aí. Um bocado de gente respondeu antes do professor Alisson. Continuidade. Obrigado, Jair, André, Juliana e Luciano. Show de bola. Então, uma coisa que a gente mede muito, agora a Alisson chegou em quinto lugar, mas quinto é uma posição louvável também, professor. Tranquilo. Nós temos aqui as grandezas que a gente vai medir. Esse multímetro, ele já é um multímetro que tem um pouco mais de funcionalidades que aquele que a gente viu na apresentação. A chave seletora aqui, a gente vai escolher não só a grandeza que a gente quer medir, como também a escala da grandeza. Então, por exemplo, a gente quer medir aqui a resistência. A gente vai ver no multímetro que ele vai informar, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, que a resistência é em ohms, e a gente vai ver que as escalas vão de 200 até 20 mega. Então, como é que a gente define isso? Quando a gente vai medir alguma coisa, a gente quer medir e quer medir com precisão. Se a gente quer medir um resistor de 1K numa escala de 200, a gente não vai medir, porque o valor de grandeza dele é superior da escala. Então, vai aparecer o que no multímetro? O número 1. Quando aparecer o número 1 no multímetro, é porque a grandeza que você quer medir está na escala errada. Então, a gente vai subindo a escala até que você consiga visualizar o número. Mas, no momento que você visualizar o valor que você quer, a gente está na precisão máxima. Se você subir a escala mais que isso, você vai perder a precisão. Então, não vale a pena eu pegar aqui no resistor e deixar sempre ele em 20 mega. Provavelmente, em valores pequenos, eu não vou conseguir ver nada. Então, eu tenho que trazer sempre ele para uma escala imediatamente superior ao valor que eu quero medir. Tá? Outra coisa importante dos multímetros que vocês vão ver é a questão das ponteiras. Eles têm 2 ponteiras de medição que vocês vão colocar nos terminais dos componentes que vocês querem medir ou na parte do circuito que vocês querem medir. É importante, por exemplo, entender que algumas medições vão ocorrer em paralelo, como é o caso da tensão, como é o caso da resistência. Então, vocês vão colocar um ponteiro em cada parte que vocês querem medir. Mas também vão ter momentos que você quer medir a corrente, e a corrente é medida em série. Vocês vão entender melhor o que é isso na próxima unidade. E aí, quando a gente quer medir alguma coisa em série, a gente tem que partir o circuito ao meio e inserir essas ponteiras no meio do circuito como se eles fizessem parte dele, de tal forma que a corrente do circuito passe por dentro desta criança aqui. E para isso a gente muda também a posição da nossa ponteira, que está aqui nesse local que vai medir tensão, resistência, indutância, e vai colocar aqui para medir corrente. E aí tem 2 locais para medir corrente, as correntes, baixa corrente aqui de circuito é eletrônico, e quando vocês querem medir um negócio mais violento, nós temos aqui para medir até 20 amperes. Não façam isso, tá, gente? É perigoso, e se vocês estão medindo alguma coisa com esse grau de grandeza, todo cuidado é pouco. Bom, isso foi só uma visão rápida, né, do que a gente tinha para mostrar sobre os componentes eletrônicos. É um primeiro momento para vocês.
Não adianta a gente se aprofundar muito, não adianta a gente querer mostrar mais do que vocês conseguem assimilar. A ideia do curso é ser básica mesmo, mas é que quebre o gelo de vocês em relação à elétrica e eletrônica, que vocês vão entendendo aos poucos como funciona cada componente básico no circuito elétrico. Então, nesse primeiro momento, a gente vai se ater mesmo mais os resistores e capacitores, principalmente os resistores, são de fácil compreensão. Na unidade que vem, a gente vai começar a tratar a análise desses circuitos, mas por hora se atenham ao conceito e aplicação desses componentes. O que não ficou muito claro, a gente vai dar uma reforçada no fórum. Mais uma vez, fiquem atentos aos prazos. E no mais é isso. Eu agradeço a participação de todos e um grande abraço. Até a próxima. Valeu.